Capítulo 15. Desfazendo-se do passado. A EMDR. Davi, empreiteiro de meia idade, me procurou porque seus violentos ataques de raiva estavam fazendo de sua vida um inferno. Na primeira sessão, contou um incidente que lhe acontecera num verão, quando tinha 23 anos. Trabalhava como salva-vidas e certa tarde um grupo de garotos fazia algazarra na piscina e tomava cerveja. Ele lhes disse que bebidas alcoólicas não eram permitidas ali. E então os garotos o agrediram e um deles lhe arrancou o olho esquerdo com uma garrafa quebrada. 30 anos depois, ele ainda tinha pesadelos e flashbacks relacionados ao incidente. Dizia ser impiedoso em suas críticas ao filho adolescente, com quem costumava gritar a mais ligeira infração. E não conseguia demonstrar qualquer sinal de afeto pela esposa. Em algum nível, julgava que a trágica perda do olho o autorizava a tratar mal os outros, mas também odiava a pessoa raivosa e vingativa em que se transformara. Suas tentativas de dominar a raiva o deixavam cronicamente tenso, e ele se perguntava se o medo de perder o controle não estaria tornando impossível que demonstrasse amor e amizade. Na segunda sessão, comecei a usar um procedimento chamado dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, EMDR. Pedi-lhe para contar de novo os detalhes da agressão e que se fixasse nas imagens do ataque, nos sons que ouvira e nos pensamentos que lhe passaram pela mente. Deixe que aqueles momentos retornem, recomendei. Em seguida, instruí-o a acompanhar meu dedo indicador, enquanto eu o movia devagar de um lado para o outro, a uma distância de mais ou menos 30 centímetros do seu olho direito. Daí a segundos, veio à tona uma torrente de raiva e terror, junto com vívidas sensações de dor, de sangue escorrendo pelo rosto, ao mesmo tempo que ele se dava conta de que não conseguia enxergar. À medida que ele relatava essas sensações, eu fazia alguns sons de incentivo e continuava a movimentar o dedo de um lado para o outro. De vez em quando, passados alguns minutos, eu parava e lhe dizia para respirar fundo. Depois lhe pedi para prestar atenção ao que estava agora em sua mente. Era uma briga que ele tivera na escola. Disse-lhe para se fixar nessa briga e não se esquecer disso. Então vieram outras lembranças aparentemente aleatórias. Procurava seus agressores por toda parte, desejava feri-los, metia-se em brigas de bar. Toda vez que ele relatava uma nova lembrança, uma nova sensação, eu o instava a observar o que ocorria na sua mente e retomava os movimentos com o dedo. No fim da sessão, Davi parecia mais calmo e seu alívio era visível. A lembrança da agressão perdera a intensidade. Agora era um troço desagradável que ocorrera havia muito tempo. Aquilo foi mesmo ruim, ele disse pensativo. E me deixou meio transtornado durante anos, mas fico surpreso com a vida boa que eu acabei construindo, fecha aspas. Na semana seguinte falamos sobre as consequências do trauma. Davi tinha usado drogas e bebido durante anos para enfrentar a raiva que sentia. Repetíamos as sequências da EMDR. Mais lembranças afloravam. Ele se lembrou de uma conversa com um guarda penitenciário conhecido seu para tramar a morte de seu agressor. Àquela altura preso, mas depois mudou de ideia. Recordar essa decisão teve um profundo efeito libertador. Davi se julgava um monstro, desde que tramara a tentativa de vingança. Porém, a lembrança de que havia desistido o reconectou ao seu lado ponderado e generoso. Em seguida, ele percebeu espontaneamente que estava tratando o filho como se ele fosse um dos agressores adolescentes. Pouco antes do fim da sessão, Davi perguntou se eu me encontraria com ele e sua família, de modo que conseguisse contar ao filho o que havia acontecido e lhe pedir perdão. Em nossa quinta e última sessão, me informou que estava dormindo melhor e que pela primeira vez na vida tinha uma sensação de paz interior. Um ano depois me visitou para dizer que não só ele e a mulher estavam mais próximos e tinham começado a fazer yoga juntos, como ele ria mais e sentia prazer verdadeiro com a jardinagem e a marcenaria. Minha apresentação à EMDR.
A terapia de Davi foi uma das muitas ao longo das 2 últimas décadas, em que me servi do método EMDR para eliminar recriações penosas do trauma. Vim a conhecer essa técnica por meio de Meg, psicóloga jovem severa, diretora de um centro de reabilitação para adolescentes vítimas de abuso sexual. Ela entrava num confronto atrás do outro, discutindo com quase todo mundo, com exceção das jovens de 13 ou 14 anos de quem cuidava. Meg usava drogas, tinha namorados perigosos, muitas vezes violentos, batia a boca com frequência com seus chefes, vivia mudando de casa, pois não tolerava os colegas de apartamento. O desafeto era recíproco. Eu não entendia como ela conseguira mobilizar estabilidade e concentração para se doutorar em psicologia numa instituição de renome. Meg foi encaminhada a um grupo de terapia que eu formara para mulheres com problemas semelhantes. Em sua segunda sessão, ela nos contou que o pai estuprara 2 vezes, aos 5 e aos 7 anos. Estava convencida de que a culpa fora dela. Adorava o pai, explicou, e devia ter se mostrado tão sedutora que ele não teve como se controlar. Ouvindo-a falar, pensei, ela não consegue culpar o pai, mas com certeza está culpando praticamente todo mundo, inclusive seus terapeutas anteriores, por não a ajudarem a melhorar. Como muitos traumatizados, ela contava uma história com palavras e outra história com seu corpo, que não parava de reproduzir aspectos do seu trauma. Um dia ela chegou à sessão ansiosa por falar de uma experiência notável que tivera no fim de semana anterior num curso de EMDR para profissionais. Na época eu só tinha ouvido dizer que a técnica era um novo modismo em que os terapeutas mexiam os dedos diante dos olhos dos pacientes. Para mim e meus colegas, a tal EMDR parecia apenas mais uma das práticas passageiras que sempre foram a praga da psiquiatria e me convenci de que aquilo seria outra aventura mal sucedida de Meg. Ela nos disse que durante sua sessão de EMDR, recordara vivamente o segundo estupro que sofrera, lembrou do pai dentro de seu corpo infantil, de como tinha sentido fisicamente o quanto era pequena, o corpo imenso do pai e o cheiro de álcool. No entanto, contou mesmo enquanto revivia o incidente, foi capaz de observá-lo do ponto de vista de o seu self de 29 anos. Rompeu em lágrimas. Eu era uma menininha. Como um homem zarrão daquele pôde fazer aquilo como uma criança? Meg chorou durante algum tempo e depois disso. Agora acabou. Sei o que aconteceu. A culpa não foi minha, eu era pequena e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que ele me estuprasse. Fiquei estupefato. Fazia muito tempo que eu vinha procurando uma técnica, uma maneira de ajudar as pessoas a revisitar seu passado traumático sem que se traumatizassem de novo. Ao que tudo indicava, Meg vivera uma experiência muito realista, como um flashback, mas não fora sequestrada pela experiência. Por acaso a EMDR permitiria que as pessoas tivessem acesso, com segurança, aos registros do trauma? Poderia a EMDR converter essas impressões em lembranças de fatos ocorridos havia muito tempo? Meg fez mais algumas sessões de EMDR e permaneceu em nosso grupo tempo suficiente para percebermos como ela estava mudada. Era visível a atenuação de sua fúria, ainda que conservasse o senso de humor sardônico que eu tanto apreciava. Meses depois envolveu-se com um homem muito diferente daqueles homens que até então a atraíam. Deixou o grupo declarando que tinha resolvido seu trauma. Quanto a mim, decidi que estava na hora de procurar treinamento em EMDR. Primeiros contatos com a terapia EMDR. Com tantos avanços científicos, a EMDR teve origem numa observação casual. Um dia, 1987, a psicóloga Francine Shapiro caminhava num parque irritada com certas lembranças dolorosas, quando notou que movimentos oculares rápidos lhe traziam um intenso alívio. Como pôde um importante método terapêutico surgir de uma observação tão fortuita? Como era possível um processo tão simples não ter sido notado antes? De início, cética em relação ao que havia percebido. Ela submeteu sua técnica a anos de experimentação e pesquisa, transformando-a aos poucos num procedimento padrão
passível de ser ensinado, bem como testado em estudos controlados. Quando comecei meu treinamento, eu estava mesmo precisando processar um trauma. Semanas antes, o padre jesuíta, que presidia meu departamento, no Hospital Geral de Massachusetts, decidira de uma hora para outra fechar a clínica de trauma, obrigando-nos a correr para conseguir um novo local e novos recursos com os quais tratar os pacientes, treinar alunos e levar adiante as pesquisas. Mais ou menos na mesma época, meu amigo Frank Putnam, que estava à frente do estudo a longo prazo, que mencionei no capítulo 10 sobre meninas vítimas de abuso sexual, foi demitido dos Institutos Nacionais de Saúde, enquanto Rick Cluft, o mais destacado especialista em dissociação nos Estados Unidos, perdeu sua unidade no Instituto do Hospital da Pensilvânia. Talvez tudo não passasse de coincidência, mas para mim era como se todo o meu mundo estivesse sob ataque. Minha consternação pela dissolução da clínica de trauma me pareceu um bom teste para me testar no MDR. Enquanto acompanhava com os olhos os dedos do meu parceiro, veio-me à mente uma rápida sucessão de cenas difusas da infância. Animadas conversas à mesa do jantar, brigas com amigos de escola no recreio, eu e meu irmão mais velho atirando pedras contra a janela de um galpão. O tipo de imagens hipnopômpicas, vívidas e fugidias que nos ocorrem no estado de sonolência numa manhã de domingo, quando nos levantamos numa hora mais tarde que de costume e das quais esquecemos assim que acordamos por completo. Passada mais ou menos meia hora, meu companheiro e eu revisitamos a cena em que meu chefe dera notícia de que estava fechando a minha clínica. Agora me senti resignado. Ok, isso aconteceu, é hora de ir em frente. Não olhei mais para trás. Algum tempo depois, a clínica se reconstituiu e tem crescido desde então. Seria a EMDR a única razão para eu ter me livrado da raiva e da mágoa? É claro que eu nunca saberia ao certo, mas a minha jornada mental, através de cenas de infância que nada tinham a ver com a clínica, até a pá de cal que eu deitei sobre o episódio do seu fim, foi diferente de qualquer experiência que eu já tivera na terapia pela palavra. O que aconteceu em seguida, quando chegou minha vez de aplicar a EMDR, foi ainda mais misterioso. Houve um rodízio das pessoas e coube-me como parceiro um sujeito que eu não conhecia, que pretendia abordar alguns incidentes dolorosos da infância envolvendo seu pai, mas que não queria falar sobre eles. Antes disso, eu nunca havia tentado resolver o trauma de alguém sem conhecer a história. E me senti irritado, desconcertado com sua recusa em me dar alguma informação. Enquanto eu mexia os dedos diante de seus olhos, ele parecia passar por uma agonia. Começou a soluçar, sua respiração ficou acelerada e superficial. Contudo, toda vez que eu lhe dirigia as perguntas que o protocolo determinava, ele se recusava a abrir a boca. Terminada a nossa sessão de 45 minutos, a primeira frase que eu ouvi desse colega foi que o trabalho comigo tinha sido tão desagradável que ele nunca me enviaria um paciente. Por outro lado, declarou, a sessão de EMDR tinha resolvido a questão do abuso perpetrado por seu pai. Embora eu me mantivesse cético e suspeitasse de que a rudeza dele comigo fosse um resquício de sentimentos não resolvidos em relação ao seu pai. Não havia como negar que ele parecia bem mais relaxado que antes. Procurei meu instrutor de EMDR, Gerald Puck, e comentei o quanto ficara atordoado. Era evidente que meu parceiro não gostara de mim, e pareceu estar profundamente agoniado durante a sessão. No entanto, quando acabamos, ele me disse que os sofrimentos que o atormentaram por tantos anos haviam chegado ao fim. Como eu poderia saber o que ele tinha ou não tinha resolvido, se ele não me dizia o que acontecera durante a sessão? Gary, que é o Gerald Puck, sorriu e perguntou se por acaso me tornara um profissional de saúde mental, com o objetivo de solucionar os problemas pessoais das pessoas. Confirmei que a maioria das pessoas que me conheciam endossavam esse julgamento. Em seguida, ele me perguntou se eu considerava significativo que as pessoas me contassem suas histórias de trauma. Mais uma vez, respondi que sim. Gary então disse, sabe, Bessel, talvez você precise aprender
a conter suas tendências voyeuristas. Se para você é importante ouvir histórias de trauma, por que é que não vai a um bar, põe uns dólares no balcão e diz a seu vizinho de mesa: veja, eu lhe pago uma bebida se você me contar uma história de trauma. Entretanto, você precisa realmente saber a diferença entre o seu desejo de ouvir histórias e o processo interno de cura de seus pacientes. Refleti seriamente a respeito da censura de Gary e, desde então, gosto de contá-la a meus alunos. Saí do treinamento em EMDR muito absorto em 3 questões que até hoje me fascinam. 1. A EMDR destrava na mente/cérebro algo que dá aos pacientes um acesso rápido a memórias e imagens do passado, frouxamente associadas. Isso parece ajudá-los a pôr a experiência traumática num contexto ou numa perspectiva de maior amplitude. 2. O trauma pode ser curado sem que os pacientes falem sobre ele. A EMDR lhes permite observar suas experiências de uma nova forma, sem relação recíproca verbal com outra pessoa. 3. A EMDR pode ser útil, mesmo que o paciente e o terapeuta não tenham uma relação de confiança um com o outro. Isso é particularmente interessante, porque o trauma, como é compreensível, quase nunca deixa as pessoas com o coração completamente aberto e confiante. Desde então, e eu estou me referindo a um período de muitos anos, tenho aplicado a EMDR em pessoas cujo idioma nativo é Swahili, mandarim e bretão. Línguas que só me permitem dizer, registre isso, a principal instrução do método. Sempre contei com o tradutor, mas basicamente para explicar os passos do processo. Como não exige que os pacientes falem sobre o que lhes é intolerável ou expliquem ao terapeuta por que é que se sentem tão perturbados, a EMDR permite que eles se mantenham plenamente concentrados em sua própria experiência interna, às vezes com resultados extraordinários. Aprofundamento em EMDR. A clínica de trauma foi salva por um gerente do Departamento de Saúde Mental de Massachusetts, que havia acompanhado nosso trabalho e agora nos pedia para organizar a equipe comunitária de resposta ao trauma na área de Boston. Tal tarefa bastava para cobrir nossas operações básicas, enquanto o resto ficava a cargo de um grupo ativo que adorava o que fazíamos, inclusive o recém-descoberto poder da EMDR para curar pacientes que antes não tínhamos conseguido ajudar. Meus colegas e eu começamos a mostrar uns aos outros filmagens de sessões de EMDR com pacientes de TPT, o que nos permitia observar melhoras espetaculares de semana a semana. Então passamos a medir formalmente o progresso de cada um numa escala convencional de classificação de TPT. Conseguimos também com Elizabeth Matthews, jovem especialista em neuroimagem do Hospital Deaconess da Nova Inglaterra, que o cérebro de 12 pacientes fosse tomografado antes e depois do tratamento. Após apenas 3 sessões de EMDR, 8 deles já apresentavam queda acentuada em sua pontuação na escala de TPT. Suas tomografias indicavam um nítido aumento da ativação do lobo pré-frontal depois do tratamento, assim como muito mais atividade no córtex cingulado anterior e nos gânglios de base. Essas alterações podiam explicar a diferença obtida na atitude deles em relação ao trauma. O homem declarou: eu me recordo do episódio como uma lembrança real, porém mais distante. Normalmente eu me afogava nessas memórias, mas agora fico flutuando numa boa. Tenho a sensação de estar mais no controle. Uma mulher também disse: antes eu sentia cada momento daquilo. Agora o que aconteceu é um todo completo, em vez de fragmentos, de modo que fica mais fácil controlar. O trauma tinha perdido seu imediatismo e se tornado a história de um fato acontecido havia muito tempo. Mais tarde obtivemos verbas do NIMH para comparar a EMDR com prescrição de Prozac ou placebo. De 88 pacientes, 30 foram tratados com EMDR, 28 com Prozac, fluoxetina, e o restante com farinha, placebo. Como muitas vezes acontece, esses últimos saíram bem.
Depois de 8 semanas, a melhora de 42% foi superior à obtida por eles com muitos outros tratamentos anunciados como baseados em evidências. Os que tomaram Prozac e fluoxetina apresentaram resultados melhores que os do grupo de controle, do placebo, mas não muito. É o que em geral acontece nos estudos sobre tratamento do TPT com medicamentos. A simples participação na pesquisa gera uma melhora de 30% a 42%. Efeito placebo. Quando os medicamentos fazem efeito, os resultados têm um adicional, entre 5% a 15%. Todavia, os pacientes tratados com EMDR melhoraram bem mais do que os que tomaram fluoxetina ou placebo. Depois de 8 sessões de EMDR, 25% estavam totalmente curados. Suas pontuações na escala de TPT caíram a níveis desprezíveis. Contudo, a diferença mais significativa ocorreu ao longo do tempo. Passados 8 meses, 60% dos pacientes tratados com EMDR estavam inteiramente curados. Como disse o famoso psiquiatra Milton Erickson, assim que se chuta uma tora, os troncos começam a descer rio abaixo. Ao integrarem suas lembranças, as pessoas começaram a melhorar de maneira espontânea. No entanto, todos os pacientes tratados com fluoxetina tiveram uma recaída, assim que deixaram de tomar o medicamento. O estudo foi importante para demonstrar que uma terapia como a EMDR, focada em TPT, e específica para ele, era muito mais eficaz do que medicação. Outros estudos confirmaram que se os pacientes tomam fluoxetina ou substâncias correlatas, Celexa, Paxil, Zoloft, muitas vezes melhoram dos sintomas, mas só enquanto a medicação é mantida. Portanto, tratar com medicação é muito mais caro a longo prazo. É curioso que, embora o Prozac seja visto como um importante antidepressivo, em nosso estudo, a EMDR produziu também maior redução em pontuações de depressão do que a fluoxetina. Outra das principais constatações desse estudo: adultos com histórico de trauma infantil responderam a EMDR de maneira muito diferente dos que se traumatizaram já na idade adulta. Ao fim de 8 semanas de tratamento, 2 meses, com EMDR, quase 50% do grupo de traumatizados na idade adulta estavam completamente curados, enquanto apenas 9% do grupo de abuso na infância havia se curado. 8 meses depois, o índice de cura era de 73% para o grupo de trauma adulto, contra 25% do grupo de trauma infantil. Quanto à fluoxetina, o grupo de abuso na infância apresentava respostas modestas, mas consistentemente positivas. Tais resultados corroboram as conclusões mencionadas no capítulo 9. Abuso infantil crônico causa adaptações mentais e biológicas muito diferentes das geradas por eventos traumáticos isolados na vida adulta. EMDR é uma terapia bastante eficaz para lembranças traumáticas emperradas, mas não resolve necessariamente os efeitos da traição e do abandono que acompanham o abuso físico ou sexual na infância. 8 semanas de terapia, de qualquer tipo, raramente bastam para resolver o legado deixado por um trauma antigo. Em 2014, nenhum estudo sobre o tratamento com EMDR de vítimas de TPT em reação a um evento traumático na vida adulta mostrava resultados melhores do que o nosso. Todavia, apesar desses resultados e de dezenas de outros estudos, muitos colegas continuam céticos em relação ao EMDR. Talvez porque o método pareça bom demais para ser verdade, simples demais para ser tão eficiente. Eu entendo esse tipo de ceticismo, afinal, EMDR é um procedimento insólito. Lembro que no primeiro estudo científico sério sobre o emprego da técnica em veteranos de guerra, esperava-se que ela desse resultados tão pífios que só foi incluída como condição de controle, para comparação com terapia de relaxamento com biofeedback. Para surpresa dos pesquisadores, 12 sessões de EMDR se mostraram o tratamento mais eficaz. Desde então, tornou-se um dos tratamentos de TPT sancionados pelo Departamento de Assuntos dos Veteranos. A EMDR é uma forma de terapia de exposição? Alguns psicólogos argumentaram que,
Como a EMDR, na verdade, dessensibiliza as pessoas quanto ao material traumático, o método é aparentado à terapia de exposição. Mais correto seria dizer que a EMDR integra o material traumático. Como mostrou nossa pesquisa, depois da EMDR, as pessoas passaram a ver o trauma como um evento coerente no passado, em vez de vivenciar sensações e imagens dissociadas de qualquer contexto. As lembranças evoluem e se alteram. Assim que uma lembrança se fixa, ela começa a sofrer um prolongado processo de integração e de reinterpretação que ocorre de maneira automática na mente e no cérebro, sem nenhum aporte por parte do self consciente. Concluído o processo, a experiência se integra a outros eventos da vida e já não é mais independente. Como se sabe no TEPT, esse processo deixa de funcionar e a lembrança fica, entre aspas, emperrada, não digerida e em estado bruto. Infelizmente, durante a formação, poucos psicólogos aprendem como o sistema de processamento da memória funciona no cérebro. Uma falha que pode induzir a enfoques equivocados quanto ao tratamento. A diferença das fobias, que se baseiam no medo irracional específico. O estresse pós-traumático é resultado de uma reorganização do sistema nervoso central. Depois de uma ameaça real de aniquilação, ou de ver outra pessoa ser aniquilada, o que reorganiza a experiência de self como impotente e a interpretação da realidade, o mundo inteiro sendo um lugar perigoso. Durante a exposição, de início os pacientes ficam extremamente perturbados. Ao revisitarem a experiência traumática, apresentam aumentos pronunciados na frequência cardíaca, na pressão sanguínea e nos hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. No entanto, se continuam o tratamento e revivem o trauma, tornam-se aos poucos menos reativos e menos propensos a se desintegrar ao recordar o evento e marcam menos pontos na escala de classificação de TEPT. Contudo, pelo que se sabe, a mera exposição ao velho trauma não integra a lembrança ao contexto geral da vida do paciente, que raramente recupera o envolvimento prazeroso com outras pessoas e as atividades que tinha antes do trauma acontecer. Por sua vez, a EMDR e outros tratamentos examinados em capítulos subsequentes, como os sistemas familiares internos, a yoga, o neurofeedback, a terapia psicomotora e o teatro, procuram regular as lembranças ativadas pelo trauma e restaurar um sentimento de agência, de envolvimento e de comprometimento por meio do poder sobre o corpo e a mente. Processamento do trauma com EMDR. Kate, 21 anos, estudava numa universidade de Boston. Quando a conheci, parecia apavorada. Fazia 3 anos que vinha sendo tratada por um psicoterapeuta em quem confiava e por quem se sentia compreendida, mas não estava obtendo progresso algum. Após sua terceira tentativa de suicídio, o serviço de saúde da universidade enviou-a a mim, esperando que a nova técnica de que eu lhes falara pudesse ajudá-la. Como vários outros pacientes de trauma, ela conseguia se concentrar totalmente nos estudos. Quando lia um livro ou redigia um trabalho, conseguia se desligar de tudo mais. Era boa aluna, mas não tinha a menor ideia de como estabelecer uma relação carinhosa consigo mesma, quanto mais um vínculo com um parceiro afetivo. Kate me contou que durante muitos anos, quando pequena, o pai a prostituíra. Nesse caso, eu normalmente teria pensado em usar a EMDR apenas como uma terapia auxiliar. No entanto, ela se mostrou uma virtuose da EMDR e se recuperou por completo depois de 8 sessões. Até então, o período mais curto em minha experiência de tratar alguém com um histórico de grave abuso na infância. As sessões ocorreram 15 anos atrás. Há pouco tempo nos vimos para debater os prós e contras de sua intenção de adotar uma terceira criança. Tornara-se uma pessoa cativante, esperta, engraçada, dedicada à família e a seu trabalho, como professora assistente de desenvolvimento infantil. Quero partilhar com os leitores o que anotei sobre a 4ª sessão do tratamento de Kate, não apenas a fim de divulgar o que em geral ocorre numa dessas sessões,
mas também para explicar como a mente humana integra uma experiência traumática. Não existe tomografia cerebral, exame de sangue ou escala de classificação que possa medir isso. E mesmo uma gravação em vídeo só consegue transmitir uma sombra de como a EMDR é capaz de liberar os poderes imaginativos na mente. Kate sentou-se numa cadeira colocada num ângulo de 45 graus em relação à minha, e ficamos a pouco mais de 1 metro um do outro. Pedi-lhe que se fixasse numa lembrança particularmente dolorosa, e incentivei-a a recordar o que havia acontecido, o que havia ouvido, visto, pensado e sentido no corpo enquanto aquilo acontecia. Minhas notas não informam se ela me falou daquela lembrança em particular. Penso que não, já que nada anotei. Perguntei-lhe se já estava na lembrança. E como ela confirmou, perguntei até que ponto lhe parecia real numa escala de 1 a 10. Mais ou menos 9, ela me disse. Pedi-lhe então que seguisse com os olhos os movimentos do meu dedo. De vez em quando, depois de completar uma série de uns 25 movimentos oculares, eu dizia, respire fundo, seguido de o que você vê agora ou o que lhe vem à mente agora. Toda vez que o tom de voz, a expressão facial, o movimento corporal ou a respiração indicavam que aquele era um tema de importante significado emocional, eu dizia, registre isso, e dava início a uma outra série de movimentos oculares, durante os quais ela nada dizia. Com exceção dessas palavras, fiquei em silêncio por toda a sessão. Depois da primeira sequência de movimentos oculares, Kate relatou a seguinte associação. Percebo que tenho cicatrizes de quando ele prendeu minhas mãos a minhas costas. A outra cicatriz da vez em que ele me marcou para deixar claro que era meu dono. E ali ela apontou. São marcas de mordidas. Parecia atordoada, mas surpreendentemente calma ao contar. Eu me lembro de ter sido molhada com gasolina. Ele tirou fotos polaroid de mim e depois me mergulhou em água. Fui estuprada por meu pai e 2 amigos dele. Fui amarrada numa mesa. Lembro que eles me estupraram com garrafas de Budweiser. O meu estômago revirava, mas eu não fiz comentário algum. Só lhe dizia para guardar as lembranças. Passados mais ou menos 30 outros movimentos do dedo de um lado para o outro, parei ao perceber que ela estava sorrindo. Perguntei-lhe então em que pensava. Eu estava fazendo aula de karatê e era ótimo, eu arrasava. Percebi que eles estavam recuando, gritei, não veem que estão me machucando? Não sou namorado de vocês. Pare aí, eu lhe disse, e iniciei a série seguinte. Quando terminou, Kate disse, vejo uma imagem de 2 eus. Uma garotinha esperta, bonitinha e aquela putinha. Todas aquelas mulheres que não sabiam cuidar de si mesmas, de mim ou de seus homens, deixando que eu atendesse todos aqueles homens. Ela começou a soluçar durante a série seguinte, quando paramos disse, eu vi o quanto eu era pequena, a brutalização da menininha, e não foi culpa minha. Assenti com a cabeça, isso mesmo, pare aí. A sequência seguinte terminou com Kate relatando, estou contemplando minha vida agora. Meu eu grande segurando meu eu pequeno e dizendo, agora você está bem. Confirmei com um gesto de cabeça, animando-a e dei continuidade à sessão. As imagens não paravam. Vejo um trator demolindo a casa em que eu morava. Acabou. Nesse ponto, Kate começou a seguir uma linha diferente. Estou pensando em como eu gosto do Jeffrey, um colega de turma. Penso que talvez ele não queira saber de mim. Penso que não sei o que fazer, nunca namorei e não sei como proceder. Perguntei-lhe o que achava que precisava saber para namorar e comecei a série seguinte. Olha, tem uma pessoa que quer ficar comigo, é bem simples, não sei como ser eu mesma com os homens. Fico petrificada. Enquanto acompanhava meu dedo, ela começou a chorar. Quando parei, ela disse, tinha uma lembrança de Jeffrey e eu na lanchonete. Meu pai aparece na porta. Começa a gritar, está brandindo um machado. Ele diz, já falei que você é minha. Ele me bota em cima da mesa e me estupra e depois estupra Jeffrey. Agora ela chorava alto. Como é que você pode se abrir com uma pessoa se tem visões de seu pai estuprando você e depois os 2?
Tive vontade de consolá-la, mas sabia que era mais importante dar continuidade às associações dela. Pedi-lhe que se concentrasse no que sentia no seu corpo. Sinto uma coisa nos braços, nos ombros, do lado direito do peito. Só quero ser abraçada. Continuamos a sessão e quando terminamos, Kate parecia relaxada. Ouvi Jeffrey dizer que estava tudo bem, que tinha sido mandado lá para tomar conta de mim e que não era nada que eu tivesse feito e que ele só quer ficar comigo para me proteger. Perguntei então de novo o que é que ela sentia. Eu me sinto realmente em paz, um pouco trêmula, como acontece quando a gente começa a se exercitar. Um certo alívio. Jeffrey já sabe tudo isso. Sinto que estou viva e que tudo acabou, mas estou com medo de que meu pai tenha outra filha. E isso me deixa muito triste, eu quero salvá-la. Mais adiante, porém, o trauma voltou, junto com outros pensamentos e imagens. Quero vomitar, sinto o aparecimento de muitos cheiros, perfume vagabundo, álcool e vômito. Minutos depois estava em prantos. Agora eu sinto mamãe aqui, é como se ela quisesse que eu a perdoasse. Eu tenho a sensação de que a mesma coisa aconteceu com ela. Está me pedindo desculpa sem parar, está me dizendo que isso aconteceu a ela, que foi meu avô. Diz também que minha avó está triste por não estar aqui para me proteger. Continuei a pedir que respirasse fundo e fosse registrando tudo que visse. No fim da sequência seguinte, ela disse: tenho a impressão de que acabou. Senti minha avó me abraçando agora, com a idade que tenho, e me dizendo que sentia muito por ter se casado com meu avô, que ela e mamãe estão tomando providências para isso parar por aqui. Depois da última série, Kate sorria. Vejo uma imagem que empurra meu pai para fora da lanchonete. E Jeffrey fecha a porta atrás dele. Ele está lá fora, pode ser visto atrás do vidro. Todo mundo está caçoando dele. Bem, com a ajuda da EMDR, Kate conseguiu integrar as lembranças de seu trauma e recorrer à imaginação para sepultá-las, alcançando uma sensação de completude e controle. Os aportes de minha parte foram mínimos, sem nenhuma análise sobre os detalhes de suas experiências. Nunca vi motivo para questionar a realidade dessas experiências. Eram reais para ela, e a minha tarefa consistia em ajudá-la a lidar com essas experiências no presente. O processo liberou algo em sua mente e seu cérebro para que novas imagens, sentimentos e ideias fossem ativados. Foi como se sua força vital emergisse, a fim de criar novas possibilidades para o futuro. Como vimos, as lembranças traumáticas persistem em imagens, sensações e sentimentos fragmentados e inalterados. Entendo que o aspecto mais notável da EMDR seja sua evidente capacidade de ativar, em conjunção com a lembrança original, uma série de sensações, emoções, imagens e pensamentos, aparentemente sem relação entre si. Essa forma de reunir antigas informações em novas embalagens talvez seja a maneira como o nosso cérebro integra as experiências comuns e não traumáticas do dia a dia. A exploração da conexão do sono. Pouco depois de tomar contato com a EMDR, o laboratório de sono dirigido por Alan Robson no CSMM me convidou para falar de meu trabalho. Junto com seu mestre Michael Juvet, Robson ficara famoso pela descoberta da área cerebral em que são gerados os sonhos. Na época, um de seus assistentes, Robert Stickgold, estava começando a estudar a função dos sonhos. Então exibiu o vídeo de uma paciente que sofrera TPT grave durante 13 anos, vítima de um terrível acidente de carro, e que com apenas 2 sessões de EMDR, deixara de ser uma pessoa impotente, sempre em pânico, para se transformar numa mulher confiante e decidida. Bob ficou impressionado. Semanas mais tarde, uma amiga da família de Stickgold, Robert Stickgold, ficou tão deprimida depois da morte de seu gato que teve de ser hospitalizada. O psiquiatra que a atendeu concluiu que a morte do animal desencadeara memórias não resolvidas da morte da mãe dela, quando ela tinha 12 anos, e a pôs em contato com Roger Solomon, conhecido instrutor de EMDR, que a tratou com êxito. Depois dessa terapia, ela procurou Stickgold e lhe disse: Bob, você precisa estudar isso.
é uma coisa estranha, tem a ver com o cérebro e não com a mente. Pouco depois, um artigo publicado na revista Dreaming afirmava que a EMDR estava relacionada ao sono REM, Rapid Eye Movement, movimento ocular rápido, a fase do sono em que ocorrem os sonhos. Pesquisas já haviam demonstrado que o sono, e sobretudo os sonhos, desempenham um papel importante na regulação do humor. Como destacava o artigo, no sono REM, os olhos se movimentam para um lado e para o outro, tal como na EMDR. Aumentar o tempo de sono REM reduz a depressão. Quanto menor o tempo de sono REM, mais aumenta a probabilidade de sermos acometidos de depressão. O transtorno de estresse pós-traumático, é claro, está notoriamente associado a um sono conturbado, e o uso de álcool ou drogas perturba ainda mais o sono REM. No tempo em que trabalhei na AV, Associação de Veteranos de Guerra, meus colegas e eu percebemos que os veteranos muitas vezes acordavam assim que entravam na fase de sono REM, talvez por terem ativado um fragmento do trauma durante o sonho. Outros pesquisadores também haviam notado o fenômeno, mas o consideraram irrelevante para a compreensão do TEPT. Hoje sabemos que tanto o sono profundo quanto o sono REM não é o sono profundo, exercem importantes papéis no modo como as memórias se modificam. O cérebro adormecido reformula a lembrança, intensificando a marca deixada por informações relevantes e contribuindo para a eliminação de material irrelevante. Numa série de estudos excelentes, Stick e Gold e colaboradores mostraram que o cérebro adormecido pode dar sentido a informações cuja importância nos parece pouco clara quando estamos despertos e integrá-las ao sistema geral da memória. Os sonhos se reproduzem, recombinam e reintegram pedaços de lembranças antigas durante meses e até anos. Atualizam sem cessar as realidades subjacentes que determinam aquilo em que a mente desperta presta atenção. E mais relevante, talvez, para a EMDR seja o fato de que no sono REM ativamos associações mais distantes do que do sono não REM ou no estado normal de vigília. Por exemplo, se despertarmos uma pessoa do sono não REM e a submetermos a um teste de associação de palavras, ela dará respostas convencionais, quente, frio, duro, macio, etc. Ao ser despertada de sono REM, ela faz conexões menos convencionais, como ladrão, erro. Além disso, resolve anagramas simples com mais facilidade. Essa passagem para ativação de associações distantes talvez explique por que os sonhos sejam tão bizarros. Stick Gold, Robson e colegas do laboratório de sono descobriram que os sonhos ajudam a forjar novas relações entre lembranças aparentemente desvinculadas. Perceber conexões novas é o aspecto fundamental da criatividade. Como foi dito, é essencial para a cura. A incapacidade de recombinar experiências é também um dos aspectos visíveis do transtorno de estresse pós-traumático. Embora Noah, no capítulo 4, uma criança, imaginasse uma cama elástica para salvar futuras vítimas de terrorismo, Noah foi uma criança que viu os prédios do World Trade Center irem abaixo. Os indivíduos com trauma estão aprisionados em associações congeladas. Toda pessoa de turbante tentará me matar. Todo homem que me julgar atraente desejará me estuprar. É a associação congelada. Por fim, Stick Gold propõe um elo claro entre EMDR e processamento de lembranças pelos sonhos. Se a estimulação bilateral da EMDR é capaz de alterar os estados cerebrais de forma semelhante à que se observa durante o sono REM, há então bons indícios de que a EMDR pode tirar proveito de processos dependentes do sono, que podem estar bloqueados ou desativados em vítimas de TEPT, para permitir um eficaz processamento de memórias e a resolução do trauma. É bem possível que a instrução básica da EMDR mantenha essa imagem em sua mente
e acompanhe com o olhar meus dedos mexendo-se de um lado para o outro. Essa é a instrução básica da EMDR. Reproduza o que acontece no cérebro durante o sonho. No momento em que esse livro está sendo enviado à gráfica, Ruth Lenius e eu estamos estudando como o cérebro reage tanto ao recordar um evento traumático, quanto recordar um fato comum, a movimentos oculares enquanto os pacientes são submetidos a um exame de ressonância magnética. Mantenha-se sintonizado. Associação e integração. A diferença do tratamento de exposição convencional, TCC, a EMDR não dedica muito tempo revisitando o trauma original. O trauma em si é sem dúvida o ponto de partida. Porém, o foco está em estimular e encadear o processo associativo. Como ficou patente no estudo comparativo entre fluoxetina e EMDR, medicamentos podem embotar as imagens e sensações de terror. Porém, elas continuam incrustadas na mente e no corpo, imagens e sensações. Em contraste com os participantes que melhoraram com o uso de Prozac, cujas lembranças foram apenas debilitadas e ainda causavam considerável ansiedade, mas não integradas como um evento que aconteceu no passado. Os que foram tratados com EMDR não experimentavam mais as marcas fortes do trauma. O trauma se tornara a história de um evento excepcionalmente ameaçador, mas que ocorrera havia muito tempo. Como disse um de meus pacientes com um gesto de desdém, acabou. Ainda não sabemos exatamente como funciona a EMDR, mas o mesmo se pode dizer da fluoxetina. A fluoxetina exerce um efeito sobre a serotonina, mas resta esclarecer se os seus níveis se elevam ou se reduzem, em quais células cerebrais isso ocorre e por que as pessoas ficam menos temerosas. Da mesma maneira, não sabemos por que conversar com um amigo em quem confiamos causa um alívio tão grande e me surpreende que tão poucas pessoas pareçam interessadas em explorar essa questão cientificamente. Médicos têm uma única obrigação: fazer o possível para oferecer alívio para seus pacientes. E por isso a prática clínica sempre tem se mostrado um campo rico para a experimentação. Alguns experimentos falham, outros têm êxitos, e alguns, como a EMDR, a terapia comportamental dialética e a terapia dos sistemas familiares internos, mudam a forma como os pacientes são tratados. A validação de todos esses tratamentos leva décadas e se ressente de o apoio à pesquisa em geral ser canalizado para métodos de eficácia comprovada. Busco consolo na história da penicilina. Quase 4 décadas transcorreram entre a descoberta de suas propriedades antibióticas por Alexander Fleming em 1928 e a elucidação final de seus mecanismos em 1965.